você tocou no assunto aí do blog, mas assim, o pessoal confunde também muito, né? Tem advogado que fala assim, eu quero fazer um blog, mas, não, mas eu também preciso do site institucional. Muitas vezes ele não sabe que o blog e o site institucional pode ser a mesma coisa, né? Pode ser junto ali. Sim, sim. Poxa, isso aí, você me lembrou de um caso que eu falei semana passada com o advogado de Santo André, isso, Santo André. Já advogado, assim, puxa, de larga carreira, né? Tem ali já são 5 ou 6 sócios, né? Eles têm um escritório bacana, né? E todos os clientes deles vieram por indicação e tudo mais, né? Só que o filho desse advogado, né? Que também tá formando em direito aí, ele que fica no pé, né? Transformação digital, né? Vamos fazer um site, né? Enfim. E aí por isso que ele entrou em contato conosco, né? E aí ele levantou exatamente essa pergunta. Ele falou para mim, mas é bom ter blog ou é site, né? Qual que é a diferença de site e blog, né? Então, assim, isso é uma dúvida, eu percebo que realmente há muita confusão, né? Eu tenho que ter um site em um lugar, um blog em outro, né? E na verdade o ideal é que se você tiver um site, beleza, em um endereço e um blog em outro endereço, são 2 sites concorrendo, né? Então, o ideal é você ter o blog, né, essa autoridade, esses conteúdos dentro do seu site, né? Reforçando, não precisa ter essa palavra blog, tá? Pode ser conteúdos, informações, dicas, novidades, notícias, enfim, o termo lá não importa. O que importa é que esses conteúdos estejam dentro do seu site. Até tem um caso, é, não vou falar o nome da advogada que a gente fez isso, né? Mas ela tinha exatamente isso, já faz alguns anos. Ela tinha o site institucional, que ele falava sobre escritórios, sócios, tá, tudo mais, né? E tem que ter, isso é importante, né? E aí tinha um blog, até com, não tinha nada a ver com o nome do escritório dela, né? Era outro endereço lá, e lá tinha os artigos, né? E já tinha uns acessos bacana, né? Já vinha produzindo com uma frequência, com uma constância, né? Só que era justamente um site concorrendo com o outro. E aí o que a gente fez? A gente fez aquele trabalho lá de migrar, né? Lógico, isso aí não é só copiar uma pasta e jogar para dentro do site, né? Tem todo um jeito certo de fazer para o Google entender que aquela autoridade não deixou de existir, ela foi transferida para esse site, né? Então tem todo um jeito certo de fazer ali, né? Dá bastante trabalho. Mas ao fazer isso, pronto, né? O site dela subiu lá para cima no Google, né? Então alguém colocava assim, advogado, a simples busca advogado na cidade dela, o Google já entrava em todos os sites dos escritórios, né? E aí percebia lá, site A, tem lá, quem somos, área de atuação, contato. Site B, os sócios, estrutura, contato. E aí entrava no site dela, sim, tinha tudo isso, né? Escritório, história, contato, área de atuação, só que tinha uma infinidade de artigos, de conteúdos, acessos, né? Muitos acessos vindo de todo o Brasil nesse site, né? Então, quando o Google comparava essas opções, falou, opa, a busca advogado nessa região aqui, dessas opções que eu tenho, o escritório, esse site dessa advogada é o melhor. Vou jogar lá para cima, né? Então, às vezes, até a gente pensa assim que, mas eu vou escrever sobre conteúdos aí, dúvidas, eu vou trazer acesso de todo o Brasil, e meus clientes são aqui da região, né? Mas muito pelo contrário, né? Isso aí conta muito positivamente, né? Principalmente para o Google, que aí quando alguém fizer uma pesquisa na sua região, quantidade de acesso que você tiver dentro do seu site, né? Site barra blog, vamos dizer assim, né? Enfim, isso conta muito, né? Conteúdos, né? Então é fundamental, né? Até respondendo essa diferença, né? Entre site e blog, o site sim é para apresentar o escritório, o blog é uma central de conteúdos, né? Mas você não precisa ter um ou outro, né? É totalmente adequado que você tenha um blog dentro do site, né? Que os artigos, os conteúdos estejam dentro do seu site. E um ponto interessante aí também a gente lembrar, que não basta só escrever ali e escrever de qualquer jeito, né? Vou sair escrevendo, né? E um ponto que você falou lá no início sobre o advogado escrever de forma muito técnica, né? Que é o famoso juridiquês. E aí muitas vezes ele acaba escrevendo muito conteúdo, a gente já viu isso muito, ele escreve muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo, cheio de juridiquês. Aí ele vem e fala, eu tenho um blog, mas não dá resultado, né? Ou se não, acontece o pior, né? Que é copiar conteúdo de outro site, né? Muitos advogados Sim, até não sabem que isso dá até uma punição do Google se ele copiar um artigo de um outro site e colocar dentro do site dele. Isso pode gerar uma punição sim. do Google, fazer com que o site caia diversas posições ali. Existe, depois a gente talvez pode deixar até na descrição aí o link lá da central de ajuda do Google, onde ele fala exatamente sobre isso,
sobre essa questão de duplicar conteúdo. E também, voltando ali, né, aquele ponto que você falou sobre produzir conteúdo, tem muito advogado que produz assim uma tonelada de conteúdo no blog, né? Só que usa muito termo técnico, né? A pessoa vai entrar Sim. ali no site, a pessoa entra ali no site, não vai entender nada, vai ver um monte de texto jurídico, não vai entender nada ali e já vai sair na hora. Para o Google isso é péssimo, né? Você acha? Claro. Queria que você falasse para a gente um pouco mais sobre essa questão do que a pessoa tem que fazer, né? Do que o advogado tem que fazer para que o site dele cresça no Google, né? Porque não é só escrever o texto, né? Não é só escrever o texto. Ele tem que produzir conteúdo ali, mas tem um jeito certo também, né? Sim, sim. Puxa, flat site vai abrindo assim um leque de assuntos, né? E até você foi falando aqui. Lembrei dessa questão de, antes até de responder essa pergunta, vou só pontuar duas coisas muito interessantes que você comentou aí, sobre copiar e colar texto dentro do site, né? Muitos advogados falam assim, não, mas o outro site lá me autorizou. Ok, então problemas de direitos autorais você não vai ter, mas nós não estamos falando nada de direito autoral aqui, estamos falando de Google, e Google tem suas próprias regras. Se você copiar o conteúdo de um site e colocar no outro, já era cópia de conteúdo, né? Você pode ser punido por isso, né? E até lembrei de um outro ponto que muitos advogados assim, eu não gosto de escrever, então eu quero que coloque aquele recurso no meu site lá de trazer notícias automáticas para dentro do meu site. Puxa, que furada, que tiro no pé. É melhor não ter nada, né? Ou não, então eu só trago as notícias ali e o conteúdo não fica no meu site para eu não ser punido no Google, né? A pessoa clica e vai ler a notícia na íntegra, né? Poxa, que grande ideia, né? Você está colocando um recurso no seu site falando assim, clique aqui e sai do meu site, vai ler outra coisa, né? Então, tem que ser muito bem pensado, né? O seu site, ele tem que ser para chamar o cliente tem que avançar em chamar via WhatsApp, deixar o e-mail, deixar o contato, né? E não tirar ele dali para outro lugar, né? Então, realmente precisa de muito planejamento. E uma coisa que você comentou aí, que é um grande erro, né? Muitas advogadas também fazem isso, né? Beleza, tem que escrever então, vai dar trabalho? Vamos nessa. E começa a escrever. E vai escrevendo, e 6 meses fala, poxa, não está dando certo não, né? Porque, claro, existem muitas técnicas, né? De escrita, de análise de conteúdos, né? De qual que é o termo mais buscado, né? Talvez eu vou escrever por um assunto que ninguém busca, tem isso. Ou o contrário, vou escrever sobre um assunto que muita gente busca e, em contrapartida, muita gente já escreveu, altamente concorrido, né? Então, tem estratégias, né? Mas a principal de todas é não fazer tráfego. O que seria isso? Não adianta você só criar o conteúdo e esperar. Então, não, agora é só esperar que vão me encontrar na internet. Não, você precisa gerar tráfego para esse site. Desde compartilhar nas redes sociais. Bom dia, pessoal. Um novo artigo aqui do escritório. Né, estou compartilhando com vocês esse assunto. Vou deixar o link aqui na descrição. Né, muito interessante. Já é uma forma de trazer a pessoa para o site. Né, além de outras formas de tráfego. Né, eu tenho ali uma base de e-mails de clientes, de contatos, né, que eles consentiram em receber, talvez, informativos por e-mail, né, mandar ali, pessoal, artigos novos do mês, né, venham dar uma conferida, né, e N formas, né, formas patrocinadas, em várias seccionais da OAB é possível trabalhar com algumas opções patrocinadas, né, justamente para trazer tráfego, trazer audiência. Não adianta escrever e botar na gaveta, né, não adianta escrever e esconder, você tem que escrever e chamar as pessoas para verem esses conteúdos, né? Então, realmente, às vezes, né, lógico, além das técnicas de escrita e tudo mais, né, de não ser muito técnico, né, de escrever algo bem na dor do cliente, da forma que o cliente procura, né, respondendo também de uma forma que seja interessante para o cliente, né, além dessas questões, mas é fundamental, um erro muito comum também é isso, né, de jogar lá os artigos, né, e falar, pronto, agora é só esperar. Não, você precisa... Já foi 50% do trabalho. Agora você precisa trazer as pessoas para lerem, né, esses conteúdos. É um dos pontos chaves aí que faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso. Né? Você consegue dar algum exemplo, Jean, do que seria escrever um texto baseado na dor do cliente? Porque muita gente fala assim, beleza, a dor do cliente é arrumar um advogado para uma causa imobiliária. Aí ele vai lá e escreve um texto totalmente técnico. Mas qual que seria um exemplo de tem como você dar um exemplo assim de um título e do que falar em um determinado conteúdo baseado na dor? Sim, sim. Por exemplo, eu poderia escrever um texto, vou tentar falar de uma forma técnica aqui, tá? Por exemplo, entendi, sou advogado, tem que escrever para o site. Beleza, vamos lá.
vamos escrever um artigo legal agora. Entendimentos jurídicos sobre questões previdenciaristas no âmbito das Forças Armadas. Né? E ali eu começo. Porque data vênia, né? Assim, não entendi nada, né? Agora, como que seria interessante esse mesmo conteúdo, né? Por exemplo, isenção de imposto de renda para militares. Isenção de imposto de renda para militares. E ali, numa linguagem para o militar, se acontecer isso, tal, se você está na reserva, fora da reserva, tal, de uma linguagem bem, bem clara. E o artigo não precisa ser só texto, né? Por que não você não gravar um vídeo e incorporar esse vídeo ali também, né? Isso é um pulo do gato, né? Porque quanto mais tempo a pessoa passa no seu site, o Google também fica de olho nisso, né? Imagina só, eu coloco lá, faço a pesquisa. Isenção de imposto de renda para militares. Beleza. Cliquei, carregou a página, não gostei, saí. Opa, o Google vai ver isso aí. Fala, poxa, a pessoa entrou e já saiu, talvez não agradou. Hein? Vou repensar se esse realmente é um bom conteúdo. Agora, a pessoa entrou no seu site, passou tempo lendo, tem um vídeo, ela deu play e ela ficou tempo ali na página, né? Então isso aí também conta, né? Então, quando a gente fala de artigos jurídicos, né? Não necessariamente precisa ser só no formato de texto, né? Você pode ter o texto, pode ter slides, pode ter infográficos, né? Pode ter um vídeo, né? Enfim, um conteúdo que resolva, que ajude, né? Que entregue valor para o cliente. Então, aí são dois exemplos, né? Algo totalmente técnico que não vai de encontro ao cliente, né? Talvez para outros colegas, né? A não ser que o seu público seja outros advogados, né? Mas se é o público final, né? Recomendo com certeza você escrever algo bem na linguagem do cliente, né? Entender bem quem é o seu cliente e fazer algo focado nele.